Desde o mês de março, o músico americano Dallas Doctor, de 67 anos, adotou a cidade de Garibaldi como seu novo lar. No início, a ideia era apenas passar poucas semanas conhecendo a região. No entanto, com o avanço da pandemia de coronavírus, os planos acabaram mudando. E Dallas, que antes tinha como objetivo morar na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, junto com amigos e conhecidos, ele acabou adotando Garibaldi como seu novo lar e foi abraçado pela comunidade. My career, on February 9th, 1964, I saw the Beatles on TV. I was 10 years old. I asked my dad for a guitar. He said no. I got one anyway. And I started playing in bands when I was in junior high. O músico americano Dallas Doctor falou em entrevista para a Rádio Jovem Pan. Ele contou que em 1964, então com 10 anos de idade, tornou-se fã dos Beatles após assistir pela primeira vez uma apresentação da banda britânica. E foi assim, 2 anos após, em 1966, ele conseguiu comprar o seu primeiro instrumento e lançou sua própria banda. Ainda ele conta que se sentiu acolhido na cidade de Garibaldi e diz também que a cidade lhe faz lembrar de uma pequena vila italiana pelas suas características europeias. Chegou aqui ao conhecer Marcos Santos, um garibaldense, através de aulas de inglês online. Sua ideia inicial era ficar por somente 2 semanas na cidade de Garibaldi e posteriormente partir para Florianópolis, onde tem amigos brasileiros que já havia conhecido ainda nos Estados Unidos. Com o início da pandemia, Dallas acabou ficando na cidade de Garibaldi e foi carinhosamente acolhido por Marcos e a sua esposa Lica. Com o passar das semanas, ele conheceu Lela Rosanelli, artista garibaldense, e de imediato se tornaram amigos. E daí em diante, novos projetos musicais surgiram, como conta a Lela Rosanelli. Quando ele ficou aqui por causa da pandemia, que ele acabou ficando mais do que aquelas 2 semanas que ele pretendia, o Marcos e a Lica sugeriram ele nos procurar lá na escola, porque ele queria tocar teclado, piano, enfim, porque ele estava sem um instrumento, né? Aí ele bateu lá na porta da escola e aí a gente trocou uma ideia com ele e ele alugou a sala do teclado para ficar praticando, né? Aí, com o passar dos dias que ele foi indo lá, ele acabou comprando o meu CD, que estava exposto na recepção, e a gente começou a ter esse contato, né? Aí, depois de um tempo, ele me pediu se eu conhecia alguém que poderia fazer umas gravações de vídeo cover dele com um piano. Aí a gente foi até o ECOA com a Manu, Guerra e o Hugo, né, que filmaram, a gente foi editando essas imagens, eu fui apresentando ele para algumas outras pessoas, e aí a gente formou uma banda base para ele, das músicas dele, né, que somos eu no baixo, o Germano na bateria, o Johnny, que trabalha nessa produção, filmagem, gravação, e ele ajuda também no arranjo, e o Mauri, que o Mauri é um guitarrista de Veranópolis. Então a gente é a banda base dele, e tudo funcionou muito bem, a gente se deu muito bem com ele, ele é um cara muito legal, né? Então, a gente virou uma família musical mesmo, né? A gente está gravando essas músicas dele, a primeira música, então, foi lançada agora, quarta-feira, e a gente já tem uma outra música que está gravada e filmada, eu não sei quando ele pretende lançar, a gente não sabe ainda também, mas eu acredito que daqui a uns dias já esteja no ar. Ainda o músico americano Dallas Doctor afirma que ainda não teve a oportunidade de conhecer os eventos culturais da região devido à paralisação dos mesmos pela pandemia. Contudo, diz que está muito ansioso para poder retornar aos palcos e se apresentar. Dallas ainda afirma que encaminhará o seu visto de trabalho e que seguirá morando na cidade de Garibaldi nos próximos anos. Para a Jovem Pan, Felipe Vicari.